Bom, vamos lá, galera. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Gustavo e hoje eu tô aqui para conversar com vocês aí sobre um assunto da moda, né? Então, galera do blog Se Joga Galera, o pessoal aí que curte minha fanpage, o pessoal que é meu amigo no Facebook. Então, eu tô aqui para expor um pouquinho para vocês sobre esse projeto aí de terceirização, esse projeto de lei 4330, né, de 2004. Bom, primeiro, o aspecto do direito constitucional, que é com meus amigos aí, Alexandre Araújo, Rodrigo Menezes, não é a minha área, mas esse projeto está tramitando num regime de urgência, né? E agora o Senado tem 45 dias para avaliar antes dele ser encaminhado aí para a nossa presidente sancionar ou votar. Bom, ele foi aprovado ontem na Câmara, né? No dia 8 de abril ele foi aprovado e ele segue agora para o Senado, tem esses 45 dias para análise. O que trata esse projeto? A terceirização de mão de obra, tanto no setor privado quanto no setor público. Então a gente tem que primeiro dividir aí a história em relação ao setor privado e em relação ao setor público. Primeiro ponto importante, hoje, né, o Tribunal Superior do Trabalho, ele inclusive tem uma súmula que fala sobre isso, sobre a terceirização de serviços na área meio, ou seja, hoje as empresas privadas elas podem terceirizar o serviço na sua área meio e não na sua área fim, né? Bom, isso quer dizer que, via de regra, aqueles serviços, né, de limpeza, motorista, segurança, eles podem ser terceirizados, mas não aqueles serviços da área fim, da finalidade maior da empresa. Até aí tudo tranquilo. Bom, eu fiz até uma listinha. Primeiro, vamos analisar o setor privado. Gustavo, esse projeto de lei, ele mexe com os direitos trabalhistas? Não, diretamente não. Mas indiretamente, por trás desse projeto de lei, eu acho que a gente pode ter um fenômeno bem maior acontecendo aí. O que acontece hoje? Várias empresas hoje, elas já contratam através de pessoas jurídicas, né? Ao invés de ela ter o trabalhador, um vínculo ali trabalhista com a empresa, ela contrata uma pessoa jurídica que vai prestar aquele serviço para ela. Por exemplo clássico, mercado de concurso público. Atualmente, os professores de curso preparatório, eles são contratados através de uma pessoa jurídica. Até mesmo porque não tem como professor de concurso público ter um vínculo trabalhista com uma empresa, né? Por quê? Nem sempre tem aula, é uma coisa sazonal, o professor dá aula hoje, amanhã pode não dar, não tem um horário fixo de trabalho. Então, os cursos preparatórios contratam uma pessoa jurídica da qual aquele professor faz parte. Isso vai acontecer no setor privado. Isso já acontece na prática, Gustavo? Acontece. Muitas empresas hoje chegam para o empregado lá, que ganha 4, 5 mil reais, e falam assim: meu amigo, olha só, você agora não vai receber mais como trabalhador da minha empresa, um empregado da minha empresa. Você abre uma pessoa jurídica e eu vou te pagar um pouco a mais para cobrir esses custos com a sua pessoa jurídica. Ao invés de você ganhar 5 mil, eu vou passar a te pagar 6 mil reais. Na prática isso acontece? Acontece. Só que quando esse empregado vai para a justiça trabalhista, ele alega o fenômeno da pejotização, que é aí com o nosso amigo Rogério Renzetti, com o Leandro Antunes, né, que é uma forma de burlar a lei trabalhista. Até mesmo porque normalmente esse empregado ele é meio que coagido, né, a abrir uma PJ. Meu amigo, ou você abre essa PJ ou então você vai para a rua. Então, quando ele vai para a Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho normalmente acaba sendo pró-empregado, né? Reconhece que esse cara criou uma PJ através de uma coerção. Então, normalmente ele está bem na Justiça do Trabalho. O que vai acontecer? Com a aprovação desse projeto de lei, o fenômeno da pejotização vai estar liberado. Então, hoje, realmente não vou ter mais vínculo trabalhista com a empresa e nem a Justiça do Trabalho vai defender, porque essa pejotização, né, vai passar a estar legalizada. Então, afeta os direitos trabalhistas? Não. Mas é uma forma de burlar a legislação trabalhista? Sim. Agora eu vou estar legalizando, né, essa burla à legislação trabalhista. Bom, eu vi o professor Heber Carvalho, até do Estratégia, admiro muito o trabalho dele, sempre acompanho aí as postagens dele. Ele falou sobre a responsabilidade que a lei está colocando solidária em relação ao contratante e ao contratado no fenômeno da terceirização. Só que na verdade, galera, cuidado, porque na prática hoje já existe essa responsabilidade subsidiária, né? Na prática hoje já existe uma responsabilidade subsidiária do contratado com o contratante. Então, se eu contrato uma empresa para fazer o serviço de limpeza na minha empresa privada, eu já respondo subsidiariamente se essa empresa contratada não arcar
com os direitos trabalhistas, né, do trabalhador. Então já existe essa responsabilidade de forma subsidiária hoje na prática. Em relação ao setor público, que é o que mais interessa aqui pra gente, que o meu público é a galera do concurso público. Minha opinião como concurseiro, tá, galera? Hoje eu sou professor, já sou concursado, não sou dono de curso, então a lei não me afeta em nada, tá? Bom, essa lei, ela não atinge a administração direta, nem as autarquias e nem as fundações públicas. Ela só atinge as empresas públicas, sociedade de economia mista e as suas subsidiárias e controladas. Primeiro ponto, isso representa uma fatia grande no mercado do concurso público de vagas. 4 exemplos tradicionais. Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras e BNDES, por exemplo, vai poder terceirizar não só a sua área MEI, como também a sua área FIM. Então, galera, esse já é um problema que a gente enfrenta. Por ano, quantas vagas só esses 4 entidades soltam aí por ano? Creio que mais de 2.000 vagas por ano a gente tem de concursos aí desse calibre: Petrobras, BNDES, Caixa Econômica e Banco do Brasil. Então, prejuízo para o concurseiro, prejuízo para a instituição, na minha opinião, e prejuízo para o mercado como um todo de concurso público. Bom, hoje, na prática, acontece a terceirização? Acontece. Só que hoje o TCU e o próprio STF já tenta combater essa terceirização quando ela ocorre na área FIM. Né? O TCU fala, tem que fazer concurso, não pode terceirizar a área FIM. Com essa lei, né, a gente vai perder essa força. O TCU, eu vou estar legalizando, né, essa terceirização, tanto na área MEI quanto na área FIM. Né? E da mesma forma como ocorre na iniciativa privada, no setor público também há uma responsabilidade subsidiária, né, pelo encargo trabalhista. A nossa Lei 8.666, ela só fala explicitamente sobre a responsabilidade subsidiária do encargo previdenciário. Mas os tribunais trabalhistas, né, de maneira em geral, já colocam uma responsabilidade subsidiária da administração pelos encargos trabalhistas, no caso de culpa da administração, se a administração não fiscalizou, por exemplo, o recolhimento aí dos encargos trabalhistas. Tá? Então, na prática, já há também essa responsabilidade quanto à administração pública. Pelo menos na prática, muito embora seja discutível, a administração já toma esse cuidado. Quando a gente paga uma empresa, a gente já verifica o recolhimento da INSS e da FGTS para ficar tranquilo. Tá? Bom, então, na verdade, essas são as ponderações. Esse projeto de lei, no meu ponto de vista, ele hoje vai ser uma maneira da gente quebrar um pouco essa regra do concurso público e ele vai estar legalizando o fenômeno da pejotização, que eu acho que é ruim para o trabalhador de maneira em geral. Agora, essa é uma opinião minha hoje, galera. Por quê? Pode ser que amanhã depois, com a aprovação desse projeto de lei, né, se tornando aí, virando uma lei, pode ser até que eu comece a olhar sobre outro ponto de vista, né? Vou dar um exemplo clássico: privatização. Sempre ouvi dizer, privatização é isso, aquilo. Eu tenho minhas restrições. Eu acho que em determinados casos a privatização caiu como uma luva. Por exemplo, na parte de telefonia. Eu me lembro que eu era criança, para a gente ter uma linha telefônica em casa, primeiro era uma fortuna, né? E segundo que, era difícil de se ter uma linha, não só pelo preço, mas até pela eficiência da prestação de serviço. Hoje em dia, você liga para uma Oi, para uma Claro, para uma Vivo, né? Primeiro que a gente já tem a disputa do mercado. A gente liga e em 2 dias o telefone está instalado na sua casa, né? Por um preço, hoje em dia, até de graça, não tem nem mais preço, né? Então, quer dizer, uma coisa que antes a gente via com olhos, né, meio atravessados, hoje eu já encaro com naturalidade. Acho que é uma coisa boa para o Estado, o fenômeno da privatização em algumas áreas pontuais. Tá? Então essa é a minha opinião aí sobre o projeto de lei. A galera tem mandado muita mensagem aí perguntando, os peregrinos aí do blog Se Joga Galera, um alô pra galera aí do blog, e essa é a minha opinião, tá? Espero que eu tenha conseguido esclarecer alguma coisa para vocês sobre o que tem acontecido e que fique claro, essa minha opinião é apartidária, até porque até agora eu não entendi se o governo é a favor ou é contra, né? Eu entendo que a CUT seja contra, que os sindicatos sejam contra, porque vai reduzir a força deles. Agora, o governo, até agora eu não consegui entender a posição do governo, tá? Valeu, galera. Grande abraço aí. Até a próxima.